Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco, os nossos lares. Hoje, quinta-feira, dia de reunião de oração da nossa igreja, e eu gostaria de estar compartilhando esse texto bíblico que nos fala sobre a importância da oração, bem conhecido nossos, conforme o registro do apóstolo Paulo, preso na época, à igreja em Éfeso, no capítulo 6, versículos 18 a 20, ele nos diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Um dos teólogos bem conhecidos do nosso tempo, John Piper, ele nos fala a respeito da oração, entre outras coisas, o seguinte: você não saberá para que serve a oração, até entender que a vida é uma guerra. E neste texto, meus queridos, quando Paulo, falando da importância da igreja e encerrando a sua carta, trabalhando a questão da batalha espiritual, quando nós precisamos estar com a armadura de Deus, porque ele nos diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então nós, como povo de Deus, salvos em Cristo Jesus, igreja do Senhor, estamos envolvidos numa luta, numa batalha espiritual, quando nós precisamos usar as ferramentas, as armas que Deus nos dá, para que estejamos assim, na sua direção, glorificando o seu nome e sendo instrumentos de vitória sobre essa luta que é espiritual, sobre Satanás, os seus demônios, e assim manifestando a sua graça, o seu poder, a sua vitória, através do alcance das vidas e através da extensão do seu reino. E nesse sentido, então, ele nos fala, conforme os versículos 18 a 20 que nós lemos, desta posição constante de oração que precisamos estar, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito. Ou seja, estarmos sempre nesta postura de dependência, de estarmos ligados a Ele, de estarmos sob a direção do seu Espírito Santo, ou seja, dos seus princípios, dos seus valores, para que estejamos nesta posição da virtude, do poder do Senhor sobre as nossas ações e reações, como resultados dessa oração, desta posição de oração constante, sob a direção do Espírito Santo, conforme ele nos diz nesta carta que, quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É o selo, a segurança de que pertencemos a Deus, mas que precisamos estar cheios constantemente dele, através
do apego à palavra de Deus, da adoração, do louvor ao Senhor, da comunhão com os irmãos nessa perspectiva espiritual, e assim, nessa luta, nessa batalha invisível, sendo soldados do Senhor, glorificando, vivendo na direção da sua vontade, dos seus propósitos e de alcance dos perdidos e de bênção para este mundo, apesar do mesmo, no testemunho, na propagação da existência desse Deus maravilhoso e presente, e na experiência que mesmo aqui nós podemos e Ele quer que tenhamos com Ele. E ele, portanto, encerra, conforme os versículos 19 e 20, na expectativa pessoal de Paulo: orem também por mim, não apenas por todos os santos, mas também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E qual é o mistério do Evangelho, meus queridos? É o alcance da redenção, da salvação, da reconciliação do homem perdido para com Deus, através da encarnação, do sacrifício, morte de Jesus e ressurreição, nos tornando filhos do Senhor, nos fazendo membros da sua família, súditos do seu reino. Conforme no versículo 20 ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, ou seja, representante do reino de Deus, mesmo estando preso naquela época, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E assim, meus queridos, a importância desta colocação de John Piper: você não saberá para que serve a oração, até entender que a vida é uma guerra. E, meus queridos, é este o desafio desses tempos que estamos passando, de uma luta, de uma guerra, e muito mais do que no âmbito físico, do que no âmbito visível, do que no âmbito pessoal, das ideias. Mas é uma luta, é uma batalha espiritual que envolve vida com Deus, para Deus, vida eterna. E nós somos, portanto, os embaixadores de Deus, os seus representantes neste mundo, para que através da oração nós estejamos como seu povo, sua igreja, habilitados, qualificados para glorificá-lo e para expressarmos a sua mensagem de redenção, de restauração, através do Senhor Jesus Cristo, vencendo os adversários, os inimigos, que principalmente são espirituais. É o diabo, são as potestades, são os dominadores deste mundo tenebroso do mal, mas que ainda está sob o governo, sob a soberania e o poder de Deus, através do seu povo e da sua igreja, num tempo de oportunidade dos homens de serem salvos, de serem reconciliados com o seu Senhor e com o seu Criador. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta noite de oração, diante da Tua palavra, que nos fala desta situação de luta espiritual neste mundo, rogamos-te, ó Senhor, que estejamos vestidos, revestidos da armadura do Senhor, a oração, a Tua palavra, a justiça, a salvação, enfim, os seus valores e princípios que nos tornam servos do Senhor, a estender o Teu reino neste mundo, a glorificar o Teu nome, a dar testemunho da Tua grandeza, do Teu poder e majestade, a sermos instrumentos de alcance dos Seus escolhidos.
Ó Senhor, reconsagramos a Ti as nossas vidas, os nossos lares, a nossa igreja. Colocamos, Senhor, sob a direção do Teu Espírito Santo, no clamor por este mundo, ó Deus, para que a Tua palavra alcance as nações, alcance as vidas, alcance cada coração. E assim, Senhor, aguardamos a segunda vinda de Jesus, quando de uma forma completa manifestará esta salvação, ó Deus, vivendo a nova vida nos céus, onde não haverá mais dor, sofrimento, nem separação, e de uma forma eterna e gloriosa estaremos vivendo com o Senhor e para o Senhor. Assim, ó Deus, recebe-nos e conosco as nossas petições, os nossos clamores, ó Deus, as nossas lágrimas, diante de pessoas, diante de situações, diante, ó Pai, de perigos, diante, ó Deus, de adversários tão terríveis que enfrentamos, mas na certeza que temos conosco o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o único Deus vivo e verdadeiro que está e sempre estará conosco em Cristo Jesus, em nome de quem oramos muito agradecidos. Amém. Deus abençoe, meus queridos, fiquem na paz do Senhor Jesus.